Agosto na horta. A gente pensa logo em colheita farta e um merecido descanso, não é verdade? Mas e se eu te disser que é justamente agora, às portas do outono, que muitos de nós cometemos um erro que pode comprometer toda a colheita do ano que vem? É um erro tão sorrateiro que a gente acaba cometendo com as melhores das intenções, achando que está ajudando as plantas. Hoje, vamos desvendar esse mistério e você vai descobrir o que jamais se deve fazer na horta e no jardim no finalzinho do verão. E acredite, a resposta vai te surpreender. Vamos entender por que agosto não é só o fim do verão, mas sim um período de transição crucial para cada planta do seu jardim. Na primavera e no começo do verão, tudo era simples. Mais sol, mais água, mais crescimento. Mas agosto muda completamente as regras do jogo. As plantas recebem um sinal claro da natureza. É hora de se preparar para o inverno. Elas param de investir ativamente em massa verde e se voltam para processos completamente diferentes, invisíveis aos nossos olhos. E entender isso é a chave para desvendar o nosso maior erro. Então, vamos imaginar seu jardim em meados de agosto. Passeie mentalmente pelos canteiros e caminhos. O que você vê? Aquela exuberância de crescimento que tanto nos encantou em junho já deu uma trégua. Os arbustos já não se esticam com a mesma energia em direção ao sol. O verde vibrante e suculento, que foi o cartão de visitas do seu jardim durante todo o verão, parece ter atenuado um pouco suas cores. Novos brotos, se é que surgem, parecem hesitantes, como se não tivessem certeza se vale a pena continuar crescendo. Parece que toda a vida no seu terreno tirou uma pequena pausa. E é exatamente neste momento, ao observar esse cenário, que uma ideia perigosa começa a germinar na nossa mente. Uma ideia motivada unicamente pelo amor e cuidado que temos pelos nossos filhos verdes. Olhamos para aquele arbusto de groselha ou hortênsia meio desanimado e pensamos: pobre coitado está faminto, precisa de energia urgentemente. Nossa primeira e instintiva reação é ajudar, apoiar, dar um impulso para um novo crescimento. Vemos esse desaceleramento natural como um problema que precisa ser corrigido imediatamente. E é aqui que reside a raiz do erro mais fatal de agosto. E o que fazemos quando nos deparamos com esse cenário que nos parece tão desanimador? Exatamente. Corremos para o barracão onde guardamos nossos tesouros de jardinagem, pacotes e frascos de fertilizantes. A mão estende-se naturalmente para aquele produto tão querido que nos salvou na primavera e no início do verão. Afinal, lembramo-nos perfeitamente de como, depois da sua aplicação, tudo começava a crescer a olhos vistos. A lógica parece inabalável. Se a planta não tem forças, precisa de ser adubada. Dar-lhe uma dose de nutrientes para que ela recupere o vigor, fique mais verde e solte novos rebentos. Agimos com as melhores intenções, sinceramente acreditando que estamos a salvar o nosso jardim. Já imaginamos como, dentro de uma semana, tudo estará novamente vigoroso e em flor. Mas é precisamente nesse momento, quando com entusiasmo diluímos no regador mais uma dose de vitaminas, que, sem o saber, empurramos as nossas plantas para uma armadilha traiçoeira. Não estamos a ajudar. Pelo contrário, estamos a colocá-las em perigo. Em agosto, o maior inimigo do seu jardim é a adubação nitrogenada. Exato. Aquele mesmo nitrogênio que tanto nos encantou na primavera, promovendo um crescimento vigoroso e uma folhagem exuberante. O mesmo elemento que fez nossos pepinos e abobrinhas exibirem folhagens densas e saudáveis, e que permitiu que as jovens mudas duplicassem de tamanho em questão de semanas. Pois é, esse fiel aliado que nos acompanhou durante toda a estação, ao final do verão, transforma-se no seu maior inimigo. Utilizar fertilizantes ricos em nitrogênio em agosto não é apenas um erro, é uma verdadeira bomba relógio que você, com as próprias mãos, está instalando no sistema radicular de todo o seu jardim. Você pensa que está dando vida,
mas na realidade está ativando um programa de autodestruição. Para perceber toda a dimensão do perigo, basta imaginar uma analogia simples. O nitrogênio em agosto é como tomar um café expresso fortíssimo às 10 da noite, quando se tem que ir para a cama dentro de 1 hora. O que acontece? O organismo recebe um impulso de energia poderoso, mas completamente fora de hora. Em vez de se preparar para o descanso, ele começa a trabalhar ativamente. Com a planta, a lógica é exatamente a mesma. A natureza já lhe deu um sinal claro. O verão está a terminar, o dia está a ficar mais curto, é hora de diminuir a atividade e preparar-se para o repouso invernal. Mas nós, com a nossa adubação de nitrogênio, gritamos-lhe em resposta: não, não durmas. Acorda, é primavera de novo, é tempo de crescer. A planta, ao receber a dose de nitrogênio, obedece. Ela desperta e, com todas as suas forças, começa a desenvolver novos rebentos jovens e folhas tenras. Mas qual é o problema com estes novos rebentos? Verde é sempre bom, não é? Não em agosto. O problema é que este novo crescimento é fraco, aquoso e completamente despreparado para o frio que se aproxima. Simplesmente não terá tempo para amadurecer. Os rebentos da primavera e do verão passaram meses a acumular força, a sua madeira tornou-se densa e a casca resistente. Eles prepararam-se para enfrentar o inverno totalmente equipados. Já estas ternurinhas de agosto, estimuladas pelo azoto, são como soldados enviados para a batalha sem coletes à prova de bala. São bonitas, verdes, mas absolutamente indefesas. Não terão tempo de endurecer e preparar-se para as temperaturas negativas. É apenas uma massa verde, condenada à morte. Assim, ao aplicar nitrogênio no final do verão, você literalmente desorganiza o calendário interno da planta. Cada planta perene possui seu próprio programa genético, aprimorado por milênios de evolução. Esse programa dita claramente: na primavera e no verão, é tempo de crescer. No final do verão e no outono, ela deve preparar-se para o repouso, acumular açúcares e fortalecer sua madeira e raízes. Sua adubação é uma interferência abrupta nesse sistema perfeitamente ajustado. A planta fica desorientada. Ela recebe sinais contraditórios, do sol e da temperatura, a indicação de hora de repousar, e do solo, agora abundante em nitrogênio, o comando hora de crescer. E ela escolhe o crescimento, gastando nisso reservas preciosas que seriam destinadas a outras funções cruciais para essa fase. Você a força a trabalhar horas extras, quando ela deveria estar entrando em seu merecido repouso, e então chega o triste, mas totalmente previsível, desfecho. Basta que chegue outubro ou novembro, e a primeira geada forte se faz sentir. E o que acontece com esses brotos tão delicados e verdes, que você, com tanto carinho, estimulou com nitrogênio? Eles simplesmente escurecem e morrem em questão de segundos. O frio intenso simplesmente explode suas células frágeis e cheias de água. Você testemunha com os próprios olhos como toda a sua ajudinha de agosto se transforma em raminhos mortos e sem vida. Esta é a parte mais clara e visível do problema. A planta não só não teve nenhum benefício, como ainda gastou energia e nutrientes em um crescimento completamente inútil. Pior, esse crescimento agora apodrecerá, criando um ambiente perfeito para o surgimento de doenças fúngicas. Você não a fortaleceu, pelo contrário, criou um ponto vulnerável. No entanto, a perda dos brotos jovens é, como se costuma dizer, apenas a ponta do iceberg. O mais grave acontece a um nível mais profundo, invisível aos nossos olhos. A planta, enganada pela adubação nitrogenada, gastou toda a sua reserva estratégica no crescimento dessa vegetação desnecessária. Todos os nutrientes que deveriam ter sido destinados a fortalecer o sistema radicular, a amadurecer os galhos mais antigos e principais, e a acumular açúcares para uma hibernação bem-sucedida, tudo isso foi lamentavelmente desperdiçado. Consequentemente,
A planta entra no inverno enfraquecida, exaurida e faminta. É como uma pessoa que, em vez de fazer provisões para o inverno, gastou todo o dinheiro em prazeres de verão. As chances de uma planta nessas condições sobreviver aos frios rigorosos diminuem drasticamente. Vamos analisar um exemplo prático, bem conhecido por muitos jardineiros. Pensemos na rainha do jardim, a roseira. Imagine que, em meados de agosto, você adubou a sua roseira favorita com um fertilizante rico em azoto. O que acontecerá? A roseira, entusiasmada, brotará inúmeros rebentos novos e avermelhados. Terão um aspecto muito bonito, mas a maioria nem sequer formará botões. Estes são os chamados rebentos cegos ou ladrões. Não terão tempo de amadurecer e a sua lenificação será insuficiente. Com as primeiras geadas fortes, irão enegrecer até a base. Mas o mais perigoso é que, através destas portas abertas pelo gelo, as infecções, como a queima bacteriana, penetrarão facilmente nos tecidos da planta. No final, na primavera, poderá descobrir que toda a roseira enegreceu e morreu, apesar de todo o seu esforço para a salvar. Pensemos, por exemplo, nas nossas árvores frutíferas, macieiras, pereiras, ameixeiras. À primeira vista, o que haveria de mal se elas apresentassem um pouco mais de crescimento em agosto? Mas a lógica por trás disso é a mesma. O excesso de nitrogênio faz com que a árvore continue a vegetar, impedindo a conclusão do seu ciclo de crescimento no tempo certo. Como resultado, a madeira dos ramos jovens não tem tempo de amadurecer completamente nem de se preparar para as geadas. Ela permanece frouxa e cheia de umidade. No inverno, isso leva ao surgimento de fendilhamentos por geada, rachaduras profundas na casca que se tornam feridas abertas para a entrada de doenças. Além disso, essa madeira imatura fica mais vulnerável à desidratação de inverno causada pelos ventos frios. No final das contas, ao desejar uma árvore forte, acabamos com uma árvore enfraquecida e doente. Agora, vamos falar sobre outro erro, com um impacto bastante semelhante. Muitos jardineiros, ao verem que o jardim está um pouco selvagem ou descuidado, decidem em agosto dar um jeito, pondo ordem e beleza. Pegam a tesoura de poda ou tesouras de jardim e começam uma poda ativa e de modelagem. Encurtam os ramos dos arbustos, aparam as sebes vivas e dão forma às copas das árvores. A lógica é simples: deixar tudo impecável antes do outono. No entanto, do ponto de vista biológico da planta, isto é quase o mesmo que uma adubação nitrogenada. É um choque intenso. E para este choque, a planta tem apenas uma resposta: começar imediatamente a cicatrizar as feridas e a emitir novos rebentos para compensar a perda de massa verde. E assim, voltamos ao ponto de partida. Uma poda drástica em agosto provoca o mesmo surto de novos brotos fracos, completamente despreparados para o inverno. Em vez de direcionar toda a sua seiva para o amadurecimento dos ramos existentes e o fortalecimento das raízes, a planta é forçada a gastá-la no crescimento de novos brotos. Estes jovens rebentos, que surgem no final de agosto ou em setembro, também morrerão com as primeiras geadas. Este tipo de poda é particularmente prejudicial para as hortênsias, espireias, roseiras e muitos outros arbustos ornamentais. Não só não estará a ajudar a planta, como a enfraquecerá drasticamente face a um inverno longo e rigoroso. Corta um, e a planta, em pânico, tenta produzir 3 novos rebentos que, ainda assim, estão condenados. Então, o que fazer? Você deve estar se perguntando: será que em agosto só nos resta sentar e ver o jardim se preparar para o outono? De jeito nenhum. Podemos e devemos ajudar as plantas, mas isso precisa ser feito da forma correta e no tempo certo. É necessário desviar sua atenção de alguns elementos para outros completamente diferentes. Esqueça a palavra nitrogênio até a próxima primavera. Agora, os protagonistas do seu jardim devem ser 2 outros macronutrientes essenciais: o potássio e o fósforo.
São eles os melhores amigos das suas plantas às portas do inverno. Sua tarefa não é estimular o crescimento, mas ajudar a fortalecer o que já se desenvolveu durante o verão. Vamos entender o papel desses dois nutrientes cruciais no final da temporada. O fósforo é o principal energético para o sistema radicular. Ele estimula o crescimento não da parte aérea, mas sim das raízes. É justamente graças ao fósforo que as raízes se tornam robustas, bem ramificadas e mais resistentes ao congelamento do solo. Já o potássio, podemos considerá-lo o grande treinador para a estrutura lenhosa da planta. Ele ajuda os brotos a amadurecerem, tornando-os mais densos e resistentes. O potássio promove o acúmulo de açúcares nas células da planta, atuando como um anticongelante natural, que impede a seiva celular de congelar em temperaturas negativas. Juntos, fósforo e potássio formam a dupla perfeita para preparar o jardim para um inverno bem-sucedido. Portanto, se a tentação de adubar é irresistível, a sua melhor opção são os fertilizantes específicos para o outono. Leia atentamente a composição na embalagem. O ideal é que o teor de nitrogênio, simbolizado pela letra N, seja nulo ou mínimo, não ultrapassando 2-3%, por exemplo. Já o teor de fósforo, P, e potássio, K, deve ser elevado. Pode ser monofosfato de potássio, sulfato de potássio, superfosfato ou misturas complexas prontas para o outono. Essa adubação não estimulará um crescimento indesejado, mas sim agirá de forma focada para fortalecer a planta internamente, aumentando sua resistência ao frio. Para além da nutrição, a rega é outro fator crucial que merece a nossa atenção. Se durante todo o verão procuramos fornecer o máximo de água às plantas, em agosto, esta abordagem deve ser alterada. Isto aplica-se sobretudo a árvores e arbustos perenes. A rega deve ser gradualmente reduzida. Por quê? A água em excesso, tal como o azoto, funciona como um estimulante de crescimento. Ao diminuir a quantidade de água, damos à planta um sinal claro. A época de seca está a chegar. É a altura de terminar o período vegetativo. Isto ajuda a entrar mais rapidamente em estado de dormência e a focar-se na preparação para o inverno. É claro que, em caso de seca severa, a rega continua a ser essencial, mas sem a mesma generosidade de julho. E por falar em poda, recordam-se que, anteriormente, mencionamos a importância de não podar as plantas de forma excessiva? Pois bem, há mais uma coisa a ter em conta. Deixem de cortar as flores secas em algumas espécies, por exemplo, nas hortênsias paniculadas e arbóreas. É verdade que, à primeira vista, os cachos de flores secas podem não ser os mais bonitos, mas no inverno, eles desempenham um papel crucial como abrigo natural. Eles ajudam a reter a neve, que por sua vez, protege os gomos superiores, onde as flores do próximo ano se formarão, contra o congelamento e o vento gelado. Portanto, esta aparente despreocupação de outono irá recompensá-lo com uma floração exuberante no próximo verão. Quando a ameaça das geadas mais intensas tiver passado na primavera, poderá então realizar tranquilamente a poda sanitária e de formação. Outro erro comum que causa estresse nas plantas é o seguinte: para muitos, agosto parece o momento perfeito para transplantar e dividir as plantas perenes, pois o calor intenso já passou, mas ainda faz uma temperatura amena. Contudo, para várias espécies, este período já é um pouco tardio. Peônias, phlox e hostas transplantadas no final de agosto podem não ter tempo suficiente para enraizar-se bem no novo local antes que o frio chegue. O sistema radicular, danificado durante o processo de divisão, simplesmente não conseguirá se restabelecer. Como resultado, a planta entrará no inverno enfraquecida e correrá o risco de congelar e morrer. A época ideal para dividir a maioria das plantas perenes é no início da primavera, ou entre o final do verão e o começo do outono. No entanto, cada espécie tem seus próprios prazos ideais, e é sempre bom pesquisá-los com antecedência. E agora vamos desmistificar o grande mito de agosto que ainda persiste na mente de muitos jardineiros.
O mito diz que uma planta saudável é aquela que está sempre a crescer e a manter-se verde. Na primavera e no verão, sim, isso é verdade. Mas em agosto, a situação inverte-se completamente. Pelo contrário, uma planta verdadeiramente saudável e sábia, em agosto, é aquela que interrompe o seu crescimento ativo. É a que, gradualmente, começa a amarecer as folhas inferiores, preparando-se para a queda. É aquela cujas pontas dos rebentos começam a amadurecer e a mudar de cor, de verde para acastanhado. Uma planta saudável em agosto é aquela que se prepara, de forma inteligente e atempada, para o seu merecido descanso de inverno, e a nossa tarefa é não a atrapalhar, mas apenas ajudá-la delicadamente. No entanto, a verdade mais crucial e alarmante é que vocês não estão apenas a danificar alguns ramos. Ao cometer este erro fatal, estimulando o crescimento com nitrogênio ou através de uma poda drástica em agosto, vocês comprometem a saúde do sistema radicular e esgotam as reservas de nutrientes para todo o inverno. A planta entra em dormência enfraquecida, doente e faminta. Na prática, vocês abrem as portas para doenças e pragas durante todo o ano seguinte. É por isso que, na primavera, podem descobrir que o vosso roseiral favorito enegreceu e a macieira não floresceu bem. A causa foi lançada ainda em agosto, quando, com as melhores das intenções, decidiram alimentá-la. Assim, a principal lição de agosto na horta é saber parar a tempo. Mudem a tática, do estímulo ativo para uma ajuda sábia na preparação para o inverno. Guardem os fertilizantes nitrogenados e o tesourão de poda. Em vez disso, forneçam às vossas plantas um pouco de potássio e fósforo, reduzam a rega e deixem a natureza fazer o seu trabalho. Obrigado por terem assistido a este vídeo até o fim. Se aprenderam algo novo e útil, por favor, apoiem o nosso canal com um like e uma subscrição. Isso ajuda-nos muito a criar novos vídeos para vocês. E quais são os vossos principais cuidados na horta em agosto? Já cometeram um erro como este, sem saber das consequências? Escrevam nos comentários, vamos discutir as vossas experiências.